Vou começar apresentando aqui a nossa mesa, né? E me apresentando também. Os demais participantes também vão se apresentar, como a gente combinou previamente. Bem, hoje a gente vai apresentar tecnologias não convencionais de concreto, né? E os cursos estudantis, que é o que a gente faz na Minerva Civil FRJ, que é a equipe de competições de engenharia civil, arquitetura e urbanismo da UFRJ. A gente abrange tanto alunos de arquitetura quanto alunos de engenharia civil. Ontem a gente teve uma mesa com professores da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo. Bem, e meu nome é Ian, eu tenho 21 anos, eu estou no terceiro período de engenharia civil. E antes disso, eu fiz 4 anos de técnico em edificações no Cefet. Então, há 2 anos, eu estaria do outro lado da tela, né? Assistindo isso como aluno. Então, para mim é muito gratificante estar aqui. Então, quero agradecer ao Cefet pela oportunidade dos 4 anos de ensino médio técnico, também pelo evento e ao FRJ igualmente. Agora eu vou passar a palavra para a Marcela se apresentar também. Gente, bom dia. Meu nome é Marcela, eu tenho 23 anos, estou no 7º período da UFRJ e me formei no Cefet em 2014, tem bastante tempo, mas participei de todas as semanas de extensões possíveis e imagináveis, junto com a professora Miceli, junto com o professor Delcio, com a professora Sara. Me formei tem bastante tempo, né? Estou quase a ponto de me formar na UFRJ, mas eu participei, né, da criação da Minerva, eu fui parte da equipe original, né, da primeira equipe, e hoje em dia sou ex-membro e ajudo a galera de concreto sempre que possível. Agora eu vou passar a palavra para o Nicolas, que é o nosso atual líder. Oi, gente, bom dia. Meu nome é Nicolas, eu sou o atual líder da equipe de concreto, vim logo depois da Marcela, também sou do 7º período de engenharia civil, tenho 22 anos e aqui a gente vai tentar passar um pouquinho para vocês de como é a nossa experiência na faculdade com a equipe de competição, o que agregou para a gente, como é que funcionam as nossas competições e vocês vão ver que cada uma delas trabalha algumas propriedades bem específicas assim do concreto, porque muitas das vezes quando a gente ouve falar assim em concreto, a gente tem uma visão meio simplista e quando a gente começa a estudar e ver de fato como as coisas funcionam, a gente vê que é realmente um mundo muito abrangente. Agora eu passo a palavra para o Ian para ele dar sequência na nossa apresentação. Então, pedi para a Ana e para a Paula se apresentarem na sequência, professor. Acho. Bom dia, gente. Meu nome é Ana, eu tenho 20 anos, estou no 5º período de engenharia civil. Eu entrei na Minerva no ano passado e tem sido uma experiência incrível. Espero que a gente consiga passar um pouquinho dessa experiência para vocês aqui hoje nessa apresentação. Oi, gente, bom dia. Meu nome é Paula e eu estou no 8º período de engenharia civil. Sou mais novata na Minerva também e espero que a gente consiga mostrar para vocês como é bacana o trabalho da equipe, mesmo em tempos de pandemia, no laboratório e tudo. Espero que vocês gostem. Oi, pessoal, bom dia. Meu nome é Oscar, eu sou professor do Programa Engenharia Civil da COP, UFRJ, e sou orientador da equipe na parte de concretos, né? Faz 2 anos e um pouquinho que estou trabalhando com eles, né? Correndo atrás de todas as ideias loucas que essa galera tem aqui, né? E também estou aqui para, mais como apoio para eles, para mostrar para vocês um pouco do trabalho que a gente tem desenvolvido nesses últimos anos. Então, apresentando para vocês um pouquinho da equipe, ela foi fundada em julho de 2017 e ela partiu de uma vontade dos alunos de engenharia civil de participar das
coisas que a gente já sabia que existia, mas que a gente não tinha um contato muito direto, porque o Rio de Janeiro não tinha nenhuma equipe de competição acadêmica voltada para a engenharia civil e arquitetura, né? Então a gente sabia que existiam os congressos, que existiam as competições, que eram de tradições muito grandes, de muitos anos, mas a gente não tinha esse contato porque os professores do Rio não sabiam que existia, no Rio de Janeiro não tinha muito essa tradição de ter equipes de competição acadêmica, né, na área de engenharia civil. E a UFRJ tem infinitas equipes de competição, eles fazem barco solar, fazem carro, fazem um monte de coisa, e a gente da engenharia civil ficava querendo participar, mas não tinha os meios. Então, alguns alunos se juntaram, foram atrás dos professores para regularizar a equipe, e a gente conseguir chegar, né, até os congressos para conseguir competir de fato. E a equipe foi dividida em áreas de atuação que o profissional de engenharia também encontra nas empresas reais, como estruturas, concreto, projetos, geotecnia e recursos hídricos. Então, a gente conseguiu botar os alunos em contato mais prático com a profissão em si, porque a gente sabe que diversas vezes a gente tem muito conteúdo teórico e pouco conteúdo prático. Então, era de uma vontade geral, assim, da engenharia civil na FRJ, que tivéssemos mais contato prático com as coisas, com os projetos e etc. E logo depois a gente acabou englobando a arquitetura, porque temos tanto competições que são obrigatórias, né, que tenham estudantes de arquitetura, quanto competições que a gente foi descobrindo depois para agregar à equipe. Bem, eu vou falar um pouquinho do momento atual, né? Além de ser membro da equipe de concreto, sou também coordenador da equipe administrativa interna que a gente tem de extensão, e ela surgiu quando a gente teve um estalo dentro da equipe e a gente percebeu que nós poderíamos ser mais do que uma equipe de competição. Os anos iniciais ampliaram bastante os horizontes da equipe e a gente passou a ter uma perspectiva mais ampla quanto às possibilidades acadêmicas, porque uma vez que a gente estudava e pesquisava para essas competições, a gente via que a gente agregava bastante conhecimento para a gente e a gente tinha essa possibilidade de fazer esse intercâmbio, tanto de fora para dentro quanto de dentro para fora. Aí, dentro dessas possibilidades, tem as visitas técnicas, a produção de conteúdo que a gente faz exaustivamente nas redes sociais da equipe, a participação em eventos, como está sendo a Semana de Extensão, por exemplo, e os projetos de extensão. A gente tem um projeto de extensão que, inclusive, a gente vai apresentar aqui na Semana de Extensão na sexta-feira. Bem, e para aproveitar ao máximo esse momento, né, a gente criou a Coordenadoria de Extensão, que tem essa missão de fazer essa ponte entre Minerva Civil e a comunidade externa e vice-versa. E essa foto ilustra a nossa última visita técnica, que foi na primeira semana de março desse ano, antes da pandemia forçar que todo mundo voltasse para casa, né? E isso foi na usina da Light, né? Que é a usina de fonte. Todo mundo com a camisa polo, igual a que eu tô, uniformizado. Foi um dos momentos que a gente reuniu todo mundo para esse intercâmbio de informação. Pode passar, Marcelo. Professor Oscar quer que passe de novo, ou Nicolas, não sei se... Me sinalizem aqui, por favor. Pode passar, Marcelo. Passa, Marcelo. Então, antes de começar a discutir um pouco sobre as competições e as brincadeiras que a gente faz, eu acho importante falar um pouco de por que a gente tem tanto interesse no concreto, né? Somos uma equipe que trabalha todo mundo focado no concreto. E como o Nicolas falou no começo, às vezes é muito fácil você ter uma visão muito simplista do que é o concreto e o que está por trás disso tudo, né? Só que ao longo do trabalho você vai descobrindo que não, que o concreto é um material muito complexo, muito interessante, muito profundo, né? E que se você quer aprender a explorar todas as propriedades dele,
tem que aprofundar muito no conhecimento da tecnologia do concreto, né? Então, isso aqui é só porque eu sei que talvez tenha estudantes aqui do primeiro ano, né, no Cefet, que ainda não fizeram concreto. Então, para quem não está familiarizado, o concreto é aquilo que intuitivamente muitos de nós conhecemos, né? Aquela mistura que é cimento, areia, brita e água, né? Aquela coisa que todo mundo vê, já viu em algum momento fazendo por aí, né? Em qualquer lugar, alguém misturando no concreto, né? Que é uma mistura muito simples, né? Uma mistura de materiais que são materiais baratos, materiais de fácil acesso, materiais que estão completamente disponíveis, quase que em qualquer lugar, né? O único que precisa é uma grande intervenção industrial é o cimento, mas também fabricar cimento também é relativamente simples. Marcela, pode passar. Só que aí, muitas vezes, dá para esquecer a magnitude das coisas que dá para fazer com concreto, né? O concreto é um material que é meio que omnipresente na nossa vida. Muitos esquecemos que moramos em estruturas de concreto, que em muitas ocasiões andamos em estradas de concreto, que o concreto está envolvido na geração elétrica, no sistema de transporte. Quase todos os aspectos da nossa vida precisam em algum momento de uma estrutura de concreto, né? Então, por isso que eu botei aqui essas fotos ilustrativas, né, que eu achei que são estruturas que mostram a relevância do concreto e, ao mesmo tempo, mostram como o concreto é um material bonito, né? Eu pessoalmente, acho o concreto estruturas de concreto, materiais esteticamente muito bonitas, né? E foram bonitos muito relevantes no nosso dia a dia. Então, Marcelo, pode passar. Então, por que o concreto é tão relevante, né? Por que vale a pena a gente gastar investir todo esse esforço que a gente investe conhecendo o concreto? Então, acontece que primeiro a gente precisa entender a relevância do concreto, do consumo do concreto no mundo, né? Em termos, comparando com outros materiais de construção, né? Então, aí tem esse é um estudo hoje que foi feito em 2016, onde tem um comparativo dos diferentes materiais que são utilizados na construção ao redor do mundo, né? A produção em milhões de toneladas por ano, né? Aí vocês conseguem ver as duas últimas linhas, cimento e cementícios, que pode ser basicamente concreto, como elas são expressivamente maiores que o restante dos outros materiais de construção, né? Então, dentro do cenário dos materiais de construção, o concreto é o material mais consumido, né, na indústria da construção. E, como o concreto precisa usar cimento, o cimento acaba sendo o segundo material mais consumido na indústria da construção. Então, isso vocês conseguem ver o tamanho disso aqui, né? Estamos falando de 17 mil milhões de toneladas por ano. Marcela, pode passar. E isso aqui, continuando com esse cenário de por que o concreto é importante, eu trouxe agora essa imagem para mostrar para vocês o crescimento exponencial, já que está todo mundo familiarizado ultimamente com o que é um crescimento exponencial, do consumo de concreto ao longo dos anos, né? Então, vocês podem ver ali. Vamos começar pelas bolinhas pretas, né? Que isso é o crescimento da população mundial, né? Desde 1950 quase até agora, até 2015, acho que foi feito esse estudo aqui, né? Marcela, pode dar um clique, por favor.
Então, nesse período de tempo, a população mundial se triplicou. O que implicou que a população mundial tivesse triplicado? Que você tem 3 vezes mais pessoas, e que essas pessoas precisam de lugares onde morar, lugares onde trabalhar, estradas por onde circular, precisam de sistemas de abastecimento de água, precisam de saneamento, precisam de infraestruturas de lazer, e a maioria dessas infraestruturas são feitas de concreto ao longo do mundo, exceto alguns países que têm mais costume de construção com madeira. A maioria dessa demanda foi atendida com concreto. Então, Marcela, pode dar mais um clique. Então, a gente pode ver a linha, os pontinhos azuis, é o crescimento do consumo de cimento ao longo dos anos, ao longo das décadas, desde 1950 até 2013, se não me engano, 2015. Aí dá para ver como esse aumento na população mundial, essa demanda por infraestrutura, puxou a produção de cimento e multiplicou a produção de cimento por 34 vezes. Né? A produção de cimento, as linhas amarelas, os pontinhos amarelos são comparativo que a produção de aço mundial. Né? E olha que aço não é usado só na construção civil, né? Aço é usado para fabricar carro, para fabricar um monte de aplicações de eletrônica, de eletrodoméstico. E olha que a produção de aço não conseguiu acompanhar esse crescimento. O único material que conseguiu crescer tanto assim foi o cimento, né? Então, isso bota um pouco dentro do contexto a importância, a magnitude do crescimento, magnitude do consumo de concreto no mundo. Então, até 2016, o consumo de cimento no mundo, a produção de cimento era aproximadamente 30% de todos os materiais industrializados produzidos a nível mundial. Então, a gente está falando de uma das principais indústrias no mundo, né? A indústria do cimento, a indústria da construção civil, né? A indústria em função do volume de material que ela produz, o volume de material que ela consome. Marcelo, pode dar mais um clique. E aí uma coisa que a gente tem também leva muito em conta é que, ao mesmo tempo que essa indústria traz benefícios, né, benefícios claros de bem-estar para a população, ela também causa uma série de impactos ambientais, né? Impactos ambientais que cada um dos componentes do concreto tem, e que viram relevantes pelo volume de concreto que o ser humano consome no mundo, por ano. Né? Então, temos que o cimento é um material que, durante a sua produção, emite CO2. Né? Você fala que, mais ou menos, para a produção de 1 tonelada de cimento, mais ou menos 1 tonelada de CO2 é liberada na atmosfera. Isso equivale a de 5 a 7% das emissões globais de CO2 por ano a nível mundial. Né? A produção de cimento também é um processo que consome muita energia, né? Porque é um processo de alta temperatura, você precisa queimar o cimento a 1450 graus em um forno rotatório, né? Então, isso consome também muita energia. Tem uma pegada hídrica, tem consumo de água, sem água não faz cimento, né? Então, em muitos lugares é usado água potável, né? Então tem uma pegada hídrica. Consome recurso natural não renovável, quando são usados agregados pétreos naturais, né? Então a gente está falando de bilhões de toneladas por ano extraídas de areia e de brita natural, né? Que isso precisa ser extraído, processado, transportado, né? Então, isso vai criando um consumo de recursos naturais e uma emissão de CO2 também associada a esse transporte. E, por último, os aditivos químicos, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, né, que
são produtos de processo industrial químico, né? Que tem... a gente usa muito pouco, né? Mas eles são processos de produção complexos que consomem energia e que acabam criando uma série de resíduos, rejeitos que precisam ser adequadamente expostos, né? Então, por que eu trouxe isso aqui? Só para fechar a necessidade da gente entender como usar o concreto do jeito mais eficiente possível. Se a gente já sabe que está lidando com uma indústria que consome material naqueles níveis, e que o material que a gente está consumindo tem todos esses impactos ambientais, então, o mínimo que a gente precisa fazer é aprender a usar o concreto com a maior eficiência possível, né? Então, como é que a gente aprende o uso desse concreto? Aprendendo tecnologia do concreto, aprendendo como otimizar as dosagens do concreto, como minimizar o uso de cimento, como minimizar o uso de concreto, como usar agregados de fontes recicladas, como usar agregados de fontes alternativas, como usar, por exemplo, água reciclada, como usar água do mar, como usar água do esgoto, né? Então, são toda uma série de ferramentas alternativas que a gente pode usar para diminuir esse impacto ambiental do concreto. E as competições que agora vão ser apresentadas para vocês são todas nessa mesma linha, né? São formas de aprender todas as técnicas de concreto para otimizar o uso do material. Então, Marcela, pode dar mais um clique, aí eu passo a palavra para quem vai apresentar as competições, o Nicolas. Então, gente, até pegando esse gancho que o professor deu, como vocês puderam ver, o concreto é extremamente importante, é muito utilizado, e tem toda essa questão que o professor falou, de otimização, de produção de novas tecnologias, e como vocês podem ver, está em constante crescimento, sempre aparece coisas novas, visando solucionar algum desafio ou um problema. Devido a essa importância do concreto, no Brasil a gente tem o IBRACON, que é o Instituto Brasileiro de Concreto, e dentre as suas missões, uma delas é fomentar essa produção de conteúdo mesmo, produção de artigos, dentro das próprias competições a gente trabalha essas propriedades, então a gente traz soluções novas e inovadoras, então eles conseguem trabalhar isso de uma maneira muito interessante para produzir e, mais importante ainda, disseminar o conteúdo, então trazer essa acessibilidade a todo esse conteúdo, essas tecnologias, para que todo mundo consiga evoluir. E como é que eles fazem isso? Eles promovem o Congresso Brasileiro do Concreto. Então, lá são abordadas diversas pautas, a galera apresenta artigo, nós vamos como participante, tanto para apresentar artigo, como também para competir. Então, por mais que tenha esse nome também, congresso, a gente associa com um ambiente totalmente sério, mas não, lá tem um ambiente totalmente descontraído, a gente dá para estabelecer uma relação interpessoal bem interessante, a gente tem contato com outras equipes que têm a mesma faixa etária da gente, também cursam engenharia civil, galera cursa arquitetura, então a gente consegue fazer esse intercâmbio legal, entrosar mesmo com a galera, compartilhar experiências, e tudo isso o Congresso promove e a gente consegue extrair ao máximo. Então, como aluno da UFRJ, foi uma experiência bem legal. Então, agora, a gente vai falar um pouquinho para vocês de cada competição que a gente participa. Atualmente são 5, e a gente vai explicitar para vocês os pontos principais de cada competição dessa trabalha, cada propriedade, alguns desafios que são bem exclusivos de cada competição. E vou passar a palavra agora para para Paula, que vai falar um pouquinho do Concrebol. Oi, gente. Então, vou falar um pouquinho da Concrebol, né? O que é essa competição? Ela consiste na confecção de uma bola de concreto que tem umas dimensões específicas a serem respeitadas e que tem materiais limitados a serem usados. Alguns parâmetros são avaliados os parâmetros são avaliados nessa competição são o diâmetro e o volume da bola,
a massa da bola, a massa específica do concreto utilizado, a uniformidade da bola e a resistência dela com pressão, que são divididas em 4 etapas. A primeira é a medição do diâmetro e o cálculo do volume, a segunda é a medição da massa da bola, a terceira é a verificação da uniformidade dela, que a gente coloca a bola que vai ter um dispositivo para golpear ela e ela vai rolando até fazer um gol, bem legal. E a quarta é a verificação da resistência dela, que a gente coloca a bola numa prensa, que vai comprimindo ela até verificar sua ruptura. E essa competição, como todas as outras, tem suas dificuldades, né, seus desafios, já começando pela forma que a gente tem que usar para confeccionar a bola, que com essas dimensões especificadas, ela acaba tendo que ser produzida assim, em locais específicos, você não encontra tão facilmente essa forma, e ela tem que ser de material resistente para conseguir aguentar o concreto, né? Então já começa o primeiro desafio aí, e também a dosagem do concreto, que além de ser resistente, ele tem que ser leve. Então já acaba limitando mais um pouco os materiais que a gente pode usar, que já não são todos os materiais permitidos para concreto leve, que são permitidos na competição. Tem muitos materiais vetados, então a gente tem sempre que pesquisar muito e verificar todos os traços, todas as dosagens possíveis para conseguir fazer uma bola boa para competição. Essa competição, gente, ela já tem mais de 15 anos no Congresso. Então, a cada ano que passa, eles fazem modificações nos editais para que a gente tenha mais dificuldade, para que não fique a mesma coisa todos os anos. Então, em 2018, quando a gente participou, o objetivo era fazer a bola mais leve possível e mais resistente possível. E você tinha um parâmetro de 10 quilos, a sua bola não podia pesar mais de 10 quilos. Então, é como se fosse uma bola realmente de futebol, feita de concreto, só que pesando no máximo 10 quilos. Então, tem pessoas que chegam, tem equipes que chegam com a bola de 3 quilos, 4 quilos, 5 quilos, para realmente competir com relação a isso. E aí, depois que a bola é chutada, né, e faz o gol ou não, você rompe ela e anota essa resistência. Agora, para o Congresso de 2020, que vai acontecer agora em 2021, eles já estabeleceram que todas as bolas têm que chegar próximas a 7,5 kg. Então, assim, já não é mais um lance de quem faz a bola mais leve. O objetivo já é atingir um ponto específico para conseguir garantir os pontos lá que vão somar, né, na pontuação geral. Então, a competição já é muito tradicional e vai mudando a cada ano para que as equipes continuem participando e continuem tendo desafios. Aí o congresso fica lotado, todo mundo olhando, todas as equipes chutando as respectivas bolas, depois elas são devidamente embaladas e vão para a prensa romper, né, e anotar a resistência. Aí o professor Oscar consegue dar o panorama técnico do porquê o concreto leve é importante. Então, gente, uma coisa que a gente precisa levar em conta é que o concreto é um material pesado, né? E as estruturas precisam suportar o seu peso próprio e o peso das cargas que estão, né? A gente chama de carga viva, né? Então, quanto mais pesada for a estrutura, maiores precisam ser os elementos estruturais, né? Então, quando você começa a falar em elementos não estruturais, tipo fachadas, painéis de fachada, que não tem esse papel estrutural importante, que você precisa fazer vedações externas, vedações internas, fachadas, elementos arquitetônicos, você não quer colocar muito peso na sua estrutura, né? Então você quer diminuir um pouco o peso desse material, né? Então, para vocês terem alguma noção, você imagina um metro cúbico de concreto, né? Imagina, vocês sabem que 1 metro, né? Então você imagina um grande cubo de concreto de 1 metro por 1 metro por 1 metro, né? Uma coisa assim, mais ou menos, você conseguiria, né, quase que abraçar. Aquele concreto convencional, ele está pesando 2 toneladas, um pouco mais de 2 toneladas, 2,3 toneladas, por aí, né? Então, é um material pesado. Já o concreto leve, esse mesmo metro cúbico de concreto, ele já está pesando 1,5, 1,7 toneladas, né? Você tirou 500, 700 quilos de peso desse material, né? E tem já concretos ultra leves,
que estão abaixo disso, 1.300, 1.2, 1.3 toneladas, né? Então, isso ajuda a retirar carga da estrutura, né? Ao mesmo tempo, ele precisa ser resistente, né? Então, por isso, esse desafio, essa dualidade do desafio da bola, né? Você precisa um concreto de baixo peso, mas, ao mesmo tempo, você precisa que eles tenham alta resistência, né? Então, o desafio do Congresso, ele está, ao mesmo tempo, tentando simular um cenário da vida real, né? Um material, por exemplo, de fachada, que ele precisa ser leve, mas, ao mesmo tempo, resistente. Pode passar, Marcelo. Bom, então, a gente vai falar um pouquinho agora do COCAR, que é a competição concreto colorido de alta resistência. Pode passar, Marcelo, por favor. A proposta desse concurso é que a equipe produza um corpo de prova colorido com alta resistência à compressão. Então, além do desafio do concreto ser pigmentado na mistura, ele deve ser dosado tal como um concreto de alta resistência, que seria acima da ordem de 50 megapascal. A ideia, então, é atingir a máxima resistência possível. No ano passado, por exemplo, a Minerva Civil atingiu quase 155 megapascal de resistência à compressão. Como material para esse concreto, além de cimento e agregados de menor granulometria, em comparação com o concreto convencional, utiliza-se adição mineral, como a silicativa, e também aditivo superplastificante, para reduzir a quantidade de água da mistura e elevar a resistência. Falando sobre a competição em si, ela envolve todo um processo de preparação da equipe durante o ano, né, através de muitos estudos e ensaios em laboratório, para atingir uma dosagem que proporcione o melhor desempenho. No dia da competição, durante o congresso, eu infelizmente não tive ainda a oportunidade de participar presencialmente, mas vou falar mais ou menos como é que funciona. A equipe leva o corpo de prova para a arena, e lá eles verificam a resistência máxima que o corpo de prova vai atingir. Uma coisa interessante é que nos últimos anos o edital não especificava nenhuma resistência alvo, então o objetivo era conseguir a maior resistência possível. Já no edital atual, que é do congresso que vai acontecer no início do ano que vem, eles impuseram um alvo exato de 150 megapascal de resistência. E, além disso, eles também fazem uma avaliação visual do corpo de prova, para poder atribuir um coeficiente relativo à intensidade da cor. E, por último, falando sobre os desafios, a gente pode citar a questão da cor também, né? Garantir a intensidade da cor é um desafio, porque os procedimentos de cura e moldagem acabam atrapalhando um pouquinho na cor, então a gente, às vezes, tem um certo prejuízo se não tiver muitos cuidados. E um outro desafio também seria conseguir os materiais em si, né? Porque a gente precisa de materiais com a melhor qualidade possível e nem sempre é muito viável de conseguir para o Rio de Janeiro. Se a Marcela tiver alguma coisa mais a acrescentar. Não, porque realmente o COCAR é uma das competições mais difíceis de você executar o corpo de prova, porque eu acho que talvez vocês que já tiveram contato com as aulas de canteiro já viram um molde cilíndrico de metal, né? Mas não é tão simples assim quanto só moldar o corpinho de prova de 50 por 100. Tem todo um estudo por trás de como você vai aumentar essa resistência o máximo possível, e agora você tem que aumentar a resistência só até chegar a 150, você não pode passar disso, senão você perde pontos. E além disso, manter uma cor muito perfeita, porque como vocês podem ver nessa foto, eles dividem por tonalidades, e as tonalidades mais fortes vão ganhando pontuações maiores, e as tonalidades mais opacas, né, mais desbotadas, vão ganhando pontuações menores. Essa foto foi do Congresso de 2018, o nosso corpo de prova foi azul, para você ver a diferença, né, da quantidade de vermelhos para as outras cores, porque talvez o vermelho seja mais tranquilo de fazer e etc. E também os estudos mostram que talvez tenha um pouco de adição na resistência, então muita gente joga no vermelho, e no ano de 2019 a gente apostou no vermelho e conseguimos chegar nessa categoria mais alta, né, dessa tonalidade mais alta, e foi uma super... um ponto que a gente conseguiu ganhar, que todos ficamos muito felizes. Pessoal, e aqui de novo trazendo a competição para a vida real, a gente está lidando agora com duas coisas importantes da tecnologia do concreto, que é o concreto colorido e o concreto de alta resistência, né? Então, de novo, o concreto colorido volta um pouco àquele assunto
das fachadas, né? Só que agora a gente está lidando com a parte estética, né? Como deixar o concreto aparente, mais atraente, mais bonito, né? Como atender a necessidade dos projetos de arquitetura, de materiais com diferentes cores, diferentes tonalidades, né? E ao mesmo tempo você está economizando dinheiro de fachada, né? Você não está botando recobrimentos em cima do seu material, do seu prédio, da sua estrutura, né? Então, a execução adequada, a execução de um concreto colorido, uma coisa que hoje é muito cobrada na indústria, é necessário saber executar um concreto colorido. E o concreto de alta resistência tem a ver com as estruturas que estão expostas a altos níveis de carga, né? Prédios muito altos, estruturas muito esbeltas, por exemplo, os pisos industriais também precisam de muito alto desempenho, né? Então, aquela situação em que você precisa projetar um concreto que vai estar exposto a cargas muito altas, ambientes muito agressivos, né? O que você não tem muito espaço para colocar grandes pilares, ou que você precisa subir muito em altura da estrutura, né? Então, você precisa entrar no mundo do concreto da alta resistência. Pode passar, Marcelo. Bom, o Quem Sabe Faz ao Vivo é mais uma competição do Congresso, e que ela difere de todas as demais por dois motivos principais. O primeiro deles é que nas outras competições você pode testar no seu laboratório, né? No caso a gente testa lá no laboratório da UFRJ, alguns traços com materiais que a gente já conhece, e a gente pode testar diferentes traços para os mesmos materiais. Lá na competição a gente não tem essa possibilidade de fazer e de tentar novamente. A gente tem uma única chance para fazer o concreto, e ele tem que atingir os parâmetros que a competição estipula, né? Por isso que tem esse nome, Quem Sabe Faz ao Vivo. Essa, para mim, é a competição mais interessante, mais atraente, tanto que eu tentei participar dela em 2017, quando eu ainda era aluno do Cefet, e nesses lados vocês conseguem ver o meu grupo, né? São 4 alunos da minha turma, e no meio o professor Tosato, que alguns de vocês, acredito que quase todos devem conhecer. E esse corpo de prova que a gente moldou foi depois de um desses ensaios que a gente estava testando os materiais, testando mecanismos, né, e formas de atingir esse concreto. Bem, mas o que esse concreto tem de tão especial? Esse concreto do Quem Sabe Faz ao Vivo, ele é chamado de concreto autodensável, não é um concreto comum, ele tem algumas características bem específicas que a gente vai mostrar mais adiante, mas no concurso a gente vai dosar, misturar, moldar e romper 2 corpos de prova cilíndricos e uma placa de concreto translúcido, que a gente não vai romper, mas a gente vai ter que confeccionar ela com esse concreto autodensável. Isso tudo vai acontecer no intervalo de 24 horas. Agora, um ponto que joga a favor também, que faz com que a competição seja bem distante das outras, é que todo mundo parte dos mesmos materiais, todas as equipes. Como a Ana pontuou muito bem, existem poucas possibilidades de materiais de grande qualidade aqui no Rio de Janeiro, que são os materiais que a gente usa nas demais competições. A gente é nivelado no mesmo patamar quando a gente participa do Quem Sabe Fazer ao Vivo, porque a gente tem todos os materiais para todo mundo, o mesmo material, e as características técnicas elas são divulgadas só na véspera da moldagem. Isso também é complicador para a gente dosar esse concreto. E a competição, basicamente, consiste em distribuir as equipes por baias, como está no slide anterior. Essas baias com esses materiais, todas as equipes conseguem dosar, olhando o que as outras estão fazendo, isso passa um nervosismo também.
E bem, eu ainda não participei dessa competição, eu quero muito participar dessa competição desde 2017, porém eu ainda não consegui. Espero conseguir no próximo congresso, que vai acontecer agora em março. E são esses os desafios, né? A gente tem que fazer isso tudo ao vivo e a gente tem que corrigir os problemas que a gente detecta na hora. Então, a gente tem que ter um bom conhecimento do material, tanto para a gente agir rápido, quanto também para a gente conseguir aproveitar a chance única que a gente tem de moldar o concreto que a gente precisa. Pode passar, Marcelo. E aí a gente tem algumas fotos, né? Essa placa translúcida brilhando é a nossa placa translúcida. Essa imagem que ela forma é o logo do Instituto Brasileiro de Concreto, que o Nicolas mostrou anteriormente. E aqui a gente tem algumas fotos da participação da Minerva Civil. Ali a gente tem a Marcela fazendo o ensaio de slump, que é um pouquinho diferente do ensaio de slump que a gente conhece no técnico, né? Porque o material ele é diferente. E bem, no slump de um concreto convencional, o concreto, depois que a gente levanta esse molde, né? Ele fica com um formato mais ou menos parecido com o do próprio molde mesmo. Fica parecido com um tronco de cone, um pouco deformado, que ele cai um pouco. Mas no concreto autodensável não, ele forma esse círculo de concreto que a gente consegue ver nessa imagem do meio que está abaixo, né? Isso daí é imediatamente depois de levantar esse molde. E os aditivos que o professor comentou são esses copinhos aí que parecem uns drinks, né? Mas na verdade eles são aditivos que servem para dar características interessantes para o concreto, como por exemplo, no caso, essa capacidade que ele vai ter de espalhar bastante. Acho que é isso. Passo a palavra para o professor. Então, essa competição de quem sabe faz ao vivo também dá para trazer para a vida real, né? Todas as competições do Bracon, elas conseguem simular algum processo da vida real, alguma coisa que acontece na obra, no dia a dia. E essa aqui é muito interessante porque é necessário usar um concreto autodensável, né? Um concreto que ele chega para atender uma necessidade básica, que é colocar concreto em espaços muito difíceis, né? Tá aqui na figurinha, concreto em lugares onde tem uma densidade de armadura muito grande, né? Que você não pode botar brita muito grande, você não pode botar agregado graudo muito grande, porque ele precisa passar por esses espaços pequenos. E você não pode entrar lá com equipamento tradicional que faz o adensamento do concreto, né? Então, aqui você precisa de um concreto que ele não precisa ser adensado, né? Por isso que vocês conseguem ver que aquele ensaio do slump tá meio estranho, né? Ele não fica aquele cone bonitinho que tá todo mundo acostumado, né? Ele fica uma coisa espalhada na mesa, né? Porque o concreto precisa ter essa fluidez toda para conseguir entrar pelos espaços entre as barras de reforço e conseguir se autodensar, né? Tem um adensamento automático que você não precisa entrar com nenhum equipamento de adensamento lá. E aí, nesse caso, o desafio da fibra ótica é muito interessante, porque ela está ali quase que simulando uma área de grande densidade de reforço. Você está vendo aqui um monte de fibras todas indo para o mesmo lugar, né? Então você não pode adensar muito esse concreto aqui, o concreto precisa passar e preencher. E ao mesmo tempo tem o desafio do concreto translúcido, né? Que é aquele desafio de como trazer mais luz para dentro das estruturas de concreto, como diminuir o consumo energético com iluminação interna dos prédios, né? Então, por que não pensar um concreto que é capaz de transmitir a luz do dia, né? Porque dá para
iluminar a parte interna de um prédio através de concreto, uma parede de concreto que pode transmitir luz do sol, né? Então, isso tudo está alinhado com a competição do Quem Sabe Faz ao Vivo. Pode passar, Marcelo. Então, gente, eu vou pegar a palavrinha de novo agora para poder explicar para vocês o APO, que é o Aparato de Proteção ao Ovo. Pode passar, Marcela. Então, gente, o APO, o desafio é a gente produzir um mini pórtico. O mini pórtico seria essa mini estrutura que vocês estão vendo aí. E é uma competição muito desafiadora porque ela envolve muitas áreas em uma competição só. Porque esse concreto ele tem que ser armado, então a gente tem que confeccionar uma armadura específica que seja compatível com os esforços que o pórtico vai receber. Então a competição consiste no seguinte: a gente no nosso laboratório, a gente produz, a gente dosa o nosso traço para poder concretar a estrutura, a gente confecciona a nossa armadura e tem todo um desafio logístico também, consiste em providenciar os materiais, o aço tem umas especificações, porque como é um mini pórtico, não é uma armadura convencional, como a galera está mais habituada a ver, aqueles vergalhões. Não, é um aço, é um arame, praticamente, porque é compatível com as dimensões do APO. Ele é bem pequenininho, então é meio que uma representação em menor escala de uma estrutura convencional de concreto armado. Então, a gente tem que produzir também o concreto leve, porque ele tem um limite de peso. Então, para ilustrar para vocês, o APO, no ano que a gente competiu, foi o ano passado, a primeira vez que a gente conseguiu competir nessa modalidade, por conta da complexibilidade da competição. Para chegar nesse peso e numa resistência muito grande, é muito complicado para fazer com que o APO consiga resistir ao ensaio que ele é submetido. E o ensaio consiste em ele ficar preso na máquina, ele, como vocês podem ver nessa figura, ele fica preso, fixado às bases. Ali embaixo fica um ovinho. E esse ovo, a galera até desenha umas carinhas para poder ficar mais representado, mais didático, porque o APO é o aparato de produção ao ovo. Produção ao ovo por quê? O ovo simula a vida nesse caso. Então, representando mesmo a menor escala. Assim como uma estrutura de concreto armado protege os seres humanos ou animais, qualquer coisa que seja, ali nessa representação da competição vai estar protegendo o ovo. Então, ele é colocado numa máquina e, como eu disse para vocês, ele tem, quando a gente competiu, o limite de peso era 3,7 kg. E o ensaio que ele é submetido é um ensaio de esforços dinâmicos. Então, um cilindro de 15 quilos, olha só, um cilindro de 15 quilos, para vocês terem um comparativo do peso do cilindro com o peso do mini pórtico. Esse cilindro, ele cai de alturas sucessivas. Ele começa caindo de 1 metro, depois 1,5 metro, 2 metros, e ele vai dando literalmente pancadas em cima dessa estrutura. E vence a equipe que conseguir sustentar mais pancadas, digamos assim. A gente usa diversos materiais para poder chegar nesses objetivos. Que ele seja leve, resistente. Então, a gente, além de uma armadura bem dimensionada, a gente utiliza adições, aditivos, fibras também, que vocês devem ter um pouco de contato com fibra. Tudo em prol desses objetivos, para poder chegar nisso daí. Pode passar, Marcelo. Aqui é umas fotos nossas no último congresso, ali a gente fixando ele naquela base que eu ilustrei para vocês com aquela figurinha. Ali tá eu e a Marcela, aparentemente a gente está tranquilo, mas a gente não estava tranquilo porque estava bem difícil de encaixar o APO ali. Essas competições do Bracon, elas são totalmente criteriosas, então qualquer coisinha é passível de eliminação, como eu disse para vocês, tem limite de peso, tem limite de dimensionamento. Então, para ele caber ali naquele gabarito, que é o que a gente chama, ele tem que ter específicas. Ali, quando a gente está do lado, vocês têm mais ou menos uma noção da dimensão dele, né? Da ordem de grandeza com relação ao tamanho. Então, a gente leva ele, a galera lá avalia o APO, tanto quanto com relação ao peso, com relação às dimensões. Então, se tiver 1 milímetro a mais
ou a menos, eventualmente ele não vai caber nesse gabarito, então a gente é eliminado. Ele está ilustrando o rompimento de um APO para vocês com essa máquina. É um elevador eletromagnético, então ele segura esse cilindro de aço lá em cima, nas alturas sucessivas, e vai dando pancadas até que o APO se rompe e estraçalha aquele ovinho que fica ali embaixo. Pode passar. Aí o professor pode ilustrar um pouquinho agora, falando sobre concreto armado e tudo mais. Então, isso aqui eu acho que é a competição mais difícil de todas. Eu pessoalmente acho a mais complexa, porque aqui você não precisa só saber fazer concreto, aqui você precisa saber projetar as estruturas de concreto armado. Aqui você tem que lembrar que o concreto armado tem aço, você tem uma série de arames ali dentro do concreto para simular as barras de aço. E como que você vai projetar essa estrutura? Essa estrutura tem que estar toda calculada para aguentar o impacto, né? Então, um jeito de juntar a linhas de tecnologia concreta com a linhas de estruturas, né? Com o material que você tem, como que você vai pensar uma estrutura que vai aguentar esse impacto, né? Então, esse que eu acho que acaba sendo um dos mais complexos de todos, porque aí você precisa botar o pessoal da tecnologia do concreto para interagir com o projetista, né? Que eu acho que simula muito bem o que acontece no mundo real, na prática da engenharia civil. Pode passar, Marcelo. Então, gente, as 4 competições que foram apresentadas para vocês até então são todas presenciais. Todas elas ocorrem lá no CBC, o último foi em Fortaleza. O próximo, que ocorreria esse ano, foi adiado para o ano que vem, por conta desse nosso cenário de pandemia. E então, dentro desse contexto de pandemia, início do ano, todo mundo foi pego ali meio que de surpresa, e ao decorrer desse tempo, o Ibracon, como não seria viável realizar o congresso presencial, eles vieram com uma ideia de fazer um congresso virtual, com o mesmo intuito: produzir conteúdo e disseminar conhecimento. Então, para poder interagir um pouco mais com as equipes de competição de todo o Brasil, eles criaram essa nova competição, que foi intitulada Concregame. Ela consiste em um quiz online, então eles marcavam os horários com a gente e a gente respondia as questões. E como vocês podem ver, a temática é bem abrangente. Dentro daqueles macro temas ali, cada macro tema daquele é um conteúdo bem grande, bem denso. Então a gente foi meio que pego de surpresa, porque essa competição veio muito repentinamente, então a gente teve que se organizar bastante, tanto na questão logística quanto na questão técnica, para poder participar e viabilizar o nosso desempenho. Quando a gente entra para competir, a gente quer sempre desempenhar da melhor maneira possível. Então, a equipe comprou a ideia, a gente conseguiu trabalhar muito bem, então graças à nossa ajuda do professor Oscar e o empenho de toda a equipe, a gente conseguiu acertar todas as questões, das 50 questões do quiz, dividido em 4 rodadas, a gente conseguiu acertar tudo, e foi muito legal, uma experiência muito bacana, e foi uma maneira que eles conseguiram de manter essa interação com as equipes de competição. E até pegando esse gancho, eu convidar vocês para a mesa redonda de amanhã, que a gente vai falar um pouquinho melhor de como é trabalhar nesse cenário de pandemia, uma das nossas temáticas. Então, quem tiver interesse, amanhã a gente vai ter uma mesa redonda para abordar, e lá eu vou estar explicando um pouquinho mais de como foi essa preparação, como é que a gente fez e tudo isso. Ele é uma foto nossa, né? Comemorando lá o nosso desempenho na nossa cal. Pode passar, Ian. Gente, agora a gente preparou um vídeo para vocês terem um pouco mais de noção como que é o congresso, né? A gente fez pequenos vídeos quando a gente estava lá, para que pudesse ficar de recordação, e acabou vindo a calhar perfeitamente para mostrar um pouco do que a gente passa, da loucura que é, do como é cheio. Tem gente do Brasil inteiro, tem gente de fora do Brasil competindo. Então, assim, é um congresso de relevância extrema para a construção civil, e que a gente teve oportunidade de participar. Então, é algo muito, assim, muito, muito legal de se ter como memória. Eu não sei se vocês vão conseguir ouvir o áudio. Fiquei nessa pequena dúvida, mas espera aí.
para ouvir? Tá dando umas travadinhas, infelizmente. E não tá saindo o som. Eu botei para compartilhar o som do computador, mas eu não sei se... Bom, se travar, a gente tenta. Você colocou pra reproduzir de novo? É porque não tá passando, pelo menos pra mim não tá passando. Coloquei. Tá meio que como se fosse slide, tá indo frame por frame. Eu posso tentar fazer? Se não for, aí a gente vai botar nas nossas redes sociais e aí vocês acompanham de lá. Aqui. Deixa eu ver se vai rodar. Ah, tá. Não acho que não vai rodar. Porque eu não tenho o programa, eu baixei tudo online. Você quer tentar compartilhar, Ian? Pra ver se você consegue? Pode ver, porque o Ian tava com o compartilhamento aberto, né? Isso. Não, vamos tentar seguir, depois a gente disponibiliza lá no nosso Instagram. Pra gente aproveitar o tempo aqui melhor. Então, deixa eu voltar aqui para a apresentação. Pronto, aí é professor Oscar. Então, gente, é só para fechar, a gente queria mostrar para vocês um pouco as oportunidades que foram se gerando para o pessoal ao longo desse trabalho com a Minerva, né, que foi abrangendo muito além da participação nas competições do Congresso, né? Então, só o fato deles estarem circulando diariamente no laboratório, conhecendo todo mundo que trabalha na pesquisa, no programa de engenharia civil da COP, já deu para a maioria começar a interagir com as linhas de pesquisa que estão sendo desenvolvidas na UFRJ. Então, por exemplo, bom, não está aqui, mas a Raquel, que também é uma membro da equipe, ela começou a trabalhar comigo no desenvolvimento de superfícies autolimpantes com nanopartículas de titânio, né, para fachadas que, quando bate a luz do sol, elas conseguem degradar matéria orgânica, e quando chove, isso é limpo, né, então são superfícies autolimpantes. A Paula está aqui, né, então ela pode falar um pouco sobre os materiais de mudança de fase, que também está trabalhando um pouco com isso. A gente fez um artigo sobre um estudo do uso de parafina, que é um material de mudança de fase, né? E as propriedades térmicas da parafina sendo usadas na argamassa de revestimento. Desculpa. Porque para ambientes muito... desculpa, gente. Para ambientes muito expostos ao sol, né, a gente queria estudar essa mudança de temperatura na parte interna, na parede interna, dos ambientes, e a parafina, ao invés dela passar diretamente o calor de fora para dentro, ela mudaria de fase, e isso não aumentaria tanto a temperatura. Aí a gente caracterizou a argamassa e fez o estudo das propriedades térmicas da parafina, juntou os resultados e estipulou como seria esse resultado dos dois combinados. E também tem... a gente está tentando trazer para o COCAR, a gente está tentando trazer concretos de cores não convencionais, né? Então a gente está trazendo pigmentos da indústria cerâmica, né? Então o Ian está trabalhando com a gente nessa parte. Exatamente. Bem, o concreto ele tem uma complexidade, né? Porque para ele endurecer ele depende de uma reação química, que é chamada reação de hidratação do cimento,
que acontece quando a gente está colocando em contato a água e o cimento, né? E alguns dos produtos dessa reação são muito alcalinos. Então, a gente tem um meio que tem um pH que beira 13, 14, e a maioria dos pigmentos é degradado por esse ambiente completamente hostil. E a maioria dos pigmentos que a gente consegue utilizar são à base de óxido de ferro, que dão aquelas cores que a gente apresentou anteriormente, aquele amarelo, aquele vermelho. E, bem, na indústria de pigmentos da indústria cerâmica, a gente consegue ver pigmentos de outras tonalidades e que são de compostos potencialmente resistentes a esse ambiente completamente hostil que é o interior do concreto. Então, a gente conseguiu alguns pigmentos que são de origem cerâmica para a gente testar, mas infelizmente com esse contexto de pandemia, a gente conseguiu só caracterizar o material, a gente não foi capaz ainda de fazer essas pastas e avaliar se as nossas hipóteses de manutenção da cor não se confirmar ou não. Ainda é uma incógnita para a gente, mas é algo que a gente tem bastante esperança. A partir do momento que a gente estudou a composição química desses pigmentos, e é algo que deixou a gente bastante esperançoso. Bom, e por último, outra linha de pesquisa que a gente está trabalhando dessa vez com o Nicolas é sobre impressão 3D de estruturas de concreto, né? Então, Nicolas, se você quiser contar um pouco sobre isso. Então, gente, antes de contar um pouquinho para vocês sobre impressão 3D, é legal falar que essas experiências que participar de uma equipe de competição proporciona complementa muito bem a nossa formação como engenheiro civil. Então, essas experiências, interação com pesquisa, a gente aprender toda uma metodologia, e esses estudos todos complementam muito bem a nossa formação. Então, é extremamente importante que a gente consiga buscar esse tipo de atividade e sempre desenvolver bem. Agora, entrando um pouco nesse assunto da impressão 3D, é uma metodologia muito inovadora, nova, então ela surgiu até mesmo com outras finalidades, produzir peças e tudo mais, e foi adaptada para construção civil. Então, diferentes matérias-primas podem ser utilizadas na impressão 3D. Assim como o polímero, que é o que a galera mais costuma ver, tem a questão da argamassa, tem impressão 3D com o concreto em si, que é o que a gente vai começar a estudar. Então, o intuito da nossa pesquisa é que a gente consiga entender um pouco melhor como funciona o desempenho mecânico dessas estruturas impressas na impressora 3D, porque uma das principais propriedades que a gente precisa avaliar na hora de viabilizar algo na construção civil é a sua resistência e as suas capacidades. Então, um dos intuitos da pesquisa é esse, e também a gente conseguir estimar prazos e custo, porque essa metodologia construtiva é muito legal, porque ela otimiza bastante o consumo de materiais, ela agiliza processos construtivos. Então, é uma metodologia construtiva que a gente deve começar a ouvir falar bastante, cada vez mais, e tem grandes perspectivas aí para o futuro. Isso, bom, e para fechar desses trabalhos de pesquisa, a gente vai conseguir apresentar o trabalho do concreto autolimpante, o trabalho de controle de temperatura interna com matéria de modulação de face. A gente já tem eles aceitos para apresentação no Congresso Brasileiro do Concreto, ano que vem em Florianópolis, né? Então, que é também uma forma de apresentar o trabalho técnico e científico que está sendo desenvolvido pelo pessoal da Minerva. Bem, por último, eu queria abrir para dúvidas, né, eventuais que vocês possam ter, e deixar também registrado as redes sociais da equipe. A gente deve postar o vídeo que a gente não conseguiu passar aqui por lá também. E estamos à disposição para tirar qualquer dúvida. Também sugiro que vocês sigam a gente, porque ainda teremos
outras 3 atividades na semana de extensão do Cefet, e a gente tá avisando por lá também, deixando os links mais acessíveis também para quem tiver o interesse. Bem, se não tiver dúvidas, acho que a gente pode parar a gravação por aqui.